Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade aqui ao nosso livro Memórias de um Suicida. O capítulo é no Hospital Maria de Nazaré, tá bem longo esse capítulo, né? Então aqui o Camilo Castelo Branco, ele tá falando do perispírito. Vamos voltar um pouquinho aqui, pra gente não ficar meio perdida, vamos voltar aqui. Era como se eu, quando homem encarnado, e realmente assim fora, assim é, com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio. Todo mundo tem esse corpo espiritual, né? O corpo que envolve o espírito, é o corpo que está entre o espírito e o corpo físico. E além do perispírito, também nós temos o duplo, que está entre o perispírito e o corpo físico. E esse corpo, gente, vamos dizer assim, ele é o molde desse corpo físico. Todos os átomos do nosso corpo físico são trocados a cada 90 dias. E vocês veem, a gente continua aí com a mesma forma, né? A mesma cor de olhos, a gente continua com o mesmo tipo de cabelo, se é liso, se é crespo, a menos que você vá no cabeleireiro e modifique, mas o teu cabelo natural, ele é liso, ele é crespo. A tua cor de pele é uma só, né, gente? Isso tudo porque existe um campo morfogenético que pré-existe ao corpo físico. Como se eu fora duplo e o segundo corpo, possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por indeterminado prazo, fazendo enfermar aquele. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, reflete no perispírito. Então, se a gente tem muita raiva, muito ódio, muito ressentimento, a gente faz vibrar os átomos do perispírito. A gente cria uma antimatéria que fica grudada nesse perispírito e depois vai vir para o corpo físico em forma de um câncer. O que é um câncer? Nada mais que ódio, raiva e ressentimento acumulados durante muito tempo, né? Aqui ainda precisam aí de uns 30, 40 anos para gerar um câncer. No mundo astral, é instantâneo. O que você pensa, você cria. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz. Ele foi levado para cirurgia espiritual, né? Então o perispírito foi tratado com luz, com banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros, para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnação, para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações na Terra, aos quais julgara poder furtar-me com o tresloucado gesto que tivera. Então, o nosso perispírito, ele vai ser, quer dizer, o nosso corpo físico, ele vai ser moldado de acordo com o que tiver no perispírito da encarnação anterior. Então, eu vivo aqui 80 anos. E nesses 80 anos eu estraguei todo o meu perispírito, fumando, bebendo, com festa, com gandaia, com atos impensados, brigando com todo mundo, querendo ter razão, mandando em casa, fazendo valer a minha vontade à força, sendo um chefe autoritário, sendo um pai de família mandão, sabe? Desrespeitando os compromissos conjugais assumidos, né? Não sendo um bom vizinho, invejando as pessoas, puxando tapete, armando, urdindo planos para roubar o cargo do outro, roubar o marido da outra, roubar a esposa do outro, né?
roubar a posição que o outro ocupa. Isso tudo vai destruindo o perispírito. E quando eu partir dessa vida, para eu ter a minha próxima encarnação, eu vou precisar de um corpo físico, esse corpo físico vai ser construído com o material que eu tiver acumulado no meu perispírito. E o que a gente está acumulando no perispírito, né? Qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer atitude, tudo fica gravado nele. Tudo vai gerar uma resposta no seu perispírito. E com esse material que a gente tem um corpo físico da próxima encarnação. É por isso que a gente vê aí, né? Tanta criança aí que nasce com tantos problemas genéticos, que se diz, isso aí foi simplesmente um problema nos genes, né? Um problema de DNA, mas não é. É um molde primário, aquele corpo morfogenético, aquele campo morfogenético do Rupert Sheldrake, né? Que deu origem ao corpo físico nesse estado, não tinha outro material. Se você vai tricotar uma blusa de lã e a tua lã tá toda suja de barro, tá, em alguns pontos ela tá desfiada, ela tá fraca em alguns pontos, ela tá muito velha, ela tá com mofo, ela tá cheirando mal, e não tem outra, e você precisa tecer um agasalho, vai ter que ser com aquela lã. Como é que vai sair o agasalho que você tá tecendo? Todo cheio de barro, cheio de mofo, cheirando mal, porque é o material que você tem. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante a qual o velho doutor Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me a confiança no futuro, a esperança no supremo amor de Deus. Aí ele pôs uma exclamação aqui. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o ato físico terreno, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. É que o corpo astral, ele depois colocou entre aspas, né, porque o corpo astral aqui está falando é o perispírito, isso é o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso, do qual é o dirigente. Quem dirige o nosso sistema nervoso é o perispírito, né, gente? Tudo reflete nele e é por eletromagnetismo. Tudo coloca uma carga eletromagnética no seu perispírito. Esse é átomo, viu? É átomo vivo que está ali. Tem que ser tratado com magnetismo. É que nesse envoltório admirável da alma, da essência divina que em cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material, conquanto quintessenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer, ressentir-se, pois que semelhante estado de matéria é assaz impressionável e sensível, parece uma massinha de modelar, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo por isso mesmo padecer, sem grandes distúrbios, a violência de um ato brutal como o suicídio, para o seu invólucro terreno. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no vale sinistro, eu chegara a acreditar que morrera. Oh, sim, em que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam o meu espírito. Não era possível que eu tivesse morrido.
Hoje em dia a gente tem aqui na Terra alguns tratamentos magnéticos, né, gente? A gente tem o Reiki, nós temos os passes espíritas nas casas espíritas, nós temos essências florais que tratam diretamente o perispírito, atuam diretamente no corpo mental, no corpo emocional, a homeopatia, mas na época do Camilo Castelo Branco não tinha nada disso, nada. Era só tratamento físico com remédio. Né? Então, a gente pode começar já a tratar o nosso perispírito, buscando essas terapias, por que não? Né? Buscar essas terapias holísticas, que já começa a limpar o nosso perispírito, facilitando o trabalho desses médicos, né, que vão ter que cuidar de nós quando nós partirmos daqui. Isso seria a morte? Seria a vida? Foi, portanto, derramando aflitivo pranto que, em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, bradei excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Afinal, onde é que eu me encontro eu? O que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Atendeu-me o cirurgião hindu, sem se deter na melindrosa situação, fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão. Escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, você não morreu. Não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa, e que traz a qualidade sublime de ser imortal, enquanto o outro, o de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra, já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira, que é deste outro que está aqui. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. Então não adianta matar o corpo, gente. A gente está com algum problema, está com dificuldade, está triste, está com depressão, mas não adianta matar o corpo, porque a vida não está no corpo, sabe? O que confere a vida do corpo é simplesmente o ectoplasma que está sendo produzido pelas células, é a mecânica celular que confere a vida no corpo, e o fluido vital, né, que vem desse ectoplasma que anima o corpo, mas quem pensa, quem sente, é o nosso espírito, né? E o verdadeiro envoltório do espírito é o perispírito, é esse o corpo real, é esse o corpo que vai sobreviver após a morte. Então não adianta matar esse corpo físico, sabe? A consciência, ela não vai morrer, não vai se apagar, você vai continuar pensando, você vai continuar sentindo, você vai continuar sendo feliz ou infeliz, amando ou odiando, porque está tudo no teu perispírito. Trouxeram-me em maca rumo da enfermaria. Meu estado requeriria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Tá vendo? Até a fome vem no perispírito. Aquela sensação de estômago vazio, de ter sede, de ter sono, pertence ao perispírito. Deram-me a beber água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em redor, o silêncio e a quietação, envolvidos em ondas de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. Obedecendo à caridosa sugestão de Rosendo, procurei adormecer, enquanto o desapontamento, trazido pela inapelável realidade, fez ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. A vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sente no momento, o qual traz a qualidade sublime de ser imortal. Tá vendo, pessoal? A gente fala, morreu, acabou, morreu, vai descansar, né? Morreu, vai para o descanso eterno. Quanta ignorância das leis da espiritualidade. É assim que funciona. O corpo físico, quando deixa de existir, faz com que o perispírito se liberte, a gente vai para a vida real.
E qual que é a vida real? É a vida do espírito. A gente vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar se tratando. A gente tem que procurar sujar o menos possível esse perispírito, machucá-lo o menos possível. Procurar terapias alternativas, reiki, florais, ressonância harmônica, né? Para limpar essa sujeira toda que está no perispírito. E assim a gente vai sofrer menos quando chegar lá. E vai ter um corpo melhor para poder voltar para a Terra na próxima encarnação. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Terminamos aqui o capítulo 3 no Hospital Maria de Nazaré. No próximo vídeo a gente começa o capítulo 4 falando sobre Jerônimo de Araújo. Ele vai contar a vida de cada um dos companheiros dele de enfermaria, que foram resgatados do vale juntamente com ele. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!